convite, pela oportunidade de estar colaborando com esse evento. E agradeço ao professor Luiz, professor Daniel, professor Milton, né? E aos colegas do setor produtivo, Gabriel e principalmente o Itamar, né? O Itamar, eu acho que na hora que ele estava falando, pediram para apertar o botão vermelho, eu acho que ele acabou saindo do grupo aí, tá? Então, o que eu vou falar é um pouco da experiência do lado da universidade sobre essa demanda que tanto o Gabriel como o Itamar estavam falando, a demanda do setor produtivo e como a academia pode colaborar com a solução dessa demanda, né? Então, eu coordeno o programa de saúde nas fazendas de Camarão, PSF Camarão, né? e que surgiu de uma demanda do setor produtivo, né? Então, ele não surgiu como programa de saúde, né? Ele foi surgir já no final da década de 90, né? Nós sempre trabalhamos em conjunto com o setor produtivo, observando a demanda do setor produtivo, pegando a nossa energia acadêmica e transformando essa energia acadêmica não somente no lado da pesquisa, mas principalmente no trabalho de extensão e no trabalho de ensino ao formar novos profissionais. Então, sempre tivemos essa integração das atividades acadêmicas bem caracterizado em nossa formação profissional. E muito do que vou falar é oriundo da energia pessoal, muito mais do que institucional, né? Então, no final da década de 90, eu fazia parte de uma equipe do Labomar, Instituto de Ciências do Mar, da UFC, estava terminado a pós, né? E a questão da sanidade na indústria do camarão começava a preocupar os empreendedores aqui no Brasil, né? Então, a Associação Brasileira demandou para o nosso grupo, que já trabalhava em conjunto com o setor produtivo, a criação do primeiro centro de diagnóstico de enfermidade de camarão marinho no Brasil, o CDCAM. E nós assumimos esse desafio de criar não somente a estrutura do centro, mas formar recurso humano, trabalhar em conjunto com o setor produtivo e gerar as pesquisas. Então, todo o nosso trabalho é integrado à extensão, ao ensino, à pesquisa. E essa demanda surgiu no Brasil no momento que o Equador estava começando a sentir um peso enorme, um peso de perda econômica enorme com a mancha branca naquele momento na sua indústria, né? E essa preocupação já vinha da Ásia, de meados da década de 90, quando as doenças começaram a comprometer não só a sanidade do camarão, mas todo o empreendimento do negócio da carcinicultura. Então, todos os números que o Itamar apresentou, dentro da porteira da fazenda, o produtor, a todo momento, está buscando novas tecnologias, novas formas de trabalhar para manter a saúde do seu sistema de produção. E aí eu já aproveito para responder uma pergunta que está lá no YouTube, né? Por que o setor produtivo não pode trabalhar em conjunto com o ambiental? Por que sustentabilidade não pode ser pensada? A todo momento, 24 horas por dia, o empreendedor da carcinicultura está preocupado com a sustentabilidade do negócio dele. A saúde do sistema dele é a coisa mais vital que ele tem, e logo quando ele acorda, né? Porque até de madrugada, 4 horas da manhã, já podemos ter perda de saúde no sistema de produção, com queda de oxigênio, com aumento de virulência por conta de desequilíbrio ambiental. Então, a todo momento, o empreendedor, o carcinicultor, independente de qual sistema de produção, independente de qual tamanho, independente de qual conhecimento ele tem, ele está buscando a sustentabilidade do negócio dele e o cuidado ambiental. Porque no ambiente de produção do projeto dele, é vital manter a saúde do camarão, porque a saúde financeira do projeto vai depender disso. E, às vezes, ele é, muitas vezes, cuidador do ambiente que está fora do projeto da fazenda, porque, normalmente, a gente costuma poluir o nosso ambiente natural e, para o carcinicultor, ele precisa que aquele ambiente natural, onde ele vai captar água, onde ele vai captar a energia do seu sistema, precisa ter qualidade ambiental. Então, o carcinicultor, ele é um cuidador também
do ambiente que está em torno do projeto dele, até pela necessidade econômica financeira. E a partir desse momento, né, no final da década de 90, nós tínhamos esse desafio de construir esse conhecimento nessa importante área de sustentabilidade para a nossa carcinicultura. Esse é um gargalo, não só no Brasil, mas no mundo todo, dentro da porteira da fazenda, o processo de perda de saúde e adoecimento do camarão. É muito mais complicado do que um animal terrestre, né? E nós estamos vendo o desafio que é a perda de saúde de um animal terrestre, como nós, como humano, estamos perdendo para o Covid, né? Então, ver o que gera de estrutura, de conhecimento e de medidas corretivas para você manter a saúde do que nós estamos vivendo 24 horas por dia hoje, ao longo desse ano, né? Imagina com o camarão, que é tudo debaixo da água, que você só vê a água, e que, naturalmente, quando você vê a água, parece que está tudo bem, né? E o camarão, como sendo um animal betônico, está lá embaixo, praticamente o produtor, o empreendedor, às vezes não tem muita noção, e temos doenças que pode, em pouco mais de uma semana ou menos, acabar toda a produção de um viveiro de um produtor. Isso pode significar a diferença entre o seu prejuízo e o seu lucro. E aí nós aceitamos esse desafio, né, visando construir esse conhecimento da fazenda de camarão. Incentivado a ser o primeiro doutor a trabalhar com isso no Brasil, e na época foi quando a gente fez o doutorado na ecologia, e que conhecemos o problema lá no Equador, né, pessoalmente, porque fez parte da formação, e nós tivemos esse primeiro contato com a perda de doença do camarão no Brasil, né? Quando chegou lá em setembro de 2002, camarão com necrose muscular vindo do Piauí, e era o primeiro caso que ia ser registrado, e depois acabou sendo denominado, né, a doença de Nin, em virtude de alguns problemas no sistema de produção lá no Piauí, né, e essa doença foi se alastrando pelo Nordeste todo. E a partir daí, não só a universidade, mas como setor produtivo, começou a visualizar a importância na prática das doenças do camarão no Brasil. Então, muitos esforços foram sendo feitos, né, e não só a Federal do Ceará, mas foi criado um trabalho junto com a FINEP, a Recacine, e outros grupos foram sendo construídos, né? Então, na Federal de Pernambuco, no Piauí com a Embrapa, e logo em seguida eu fui assumir um cargo na Federal do Rio Grande do Norte, né, na UFRN. E aí nós começamos também a construir esse trabalho. Construir o trabalho dentro da universidade, no laboratório da universidade, muitas vezes o conhecimento, por mais que seja um conhecimento de extrema importância para o setor produtivo, às vezes tem a dificuldade acadêmica desse conhecimento ser transferido, essa tecnologia ser transferida para o empreendedor que está lá na sua fazenda. E isso nós já enfrentamos quando estávamos no Ceará, né, na UFC. E aí, quando chegamos na Federal do Rio Grande do Norte, em trabalho junto com o setor produtivo, nós imaginamos um programa que, além de estar dentro do laboratório, produzindo conhecimento sobre as doenças que estavam acontecendo, sobre a perda de saúde do camarão, como poderíamos transferir melhor esse conhecimento para o setor produtivo. E aí criamos esse programa de saúde nas fazendas de camarão, já no final de 2009 para 2010. E o objetivo era integrar todas as atividades, né, não só a pesquisa, mas como a extensão e o ensino, porque nesse momento estávamos tendo diversos casos, diversos projetos que ajudavam na formação profissional daqueles alunos lá da engenharia de aquicultura, da aquicultura lá da UFRN naquele momento, e depois na pós-graduação em outras universidades, né? Porque continuamos aqui também no Ceará fazendo a parceria. Ceará e Rio Grande do Norte sempre foram os grandes produtores, representam cerca de 70% da produção do Brasil, para quem não tem a noção, e por isso nosso esforço nessas duas regiões. Mas essas ações não se limitavam somente ao Ceará e Rio Grande do Norte, né? Como eu falei, nós atuamos junto ao Piauí na questão do surgimento da necrose muscular, né, e na formação de mão de obra
nesse assunto. Ajudamos o pessoal da Federal de Santa Catarina, né? Em Santa Catarina, logo em seguida, teve o primeiro caso de mancha branca, e fizemos o diagnóstico, fizemos o trabalho inicial, assim como na Bahia, né? E em seguida, Pernambuco e Paraíba. Então, em todas as regiões, nós, por falta de mão de obra naquele momento, nós apoiávamos essas iniciativas da questão da saúde do camarão, né? Então, a gente sempre estava fazendo o diagnóstico do camarão. Mas fazer o diagnóstico do camarão não era uma condição suficiente para que o sistema continuasse avançando. A gente precisava estar interferindo junto ao produtor para compreender por que aquele camarão estava perdendo a sua condição de saúde e o que é que nós poderíamos, em conjunto com o produtor, buscar os melhores resultados de saúde e econômico-financeiro, né, para as fazendas. E aí, por isso que o PSF surgiu no Rio Grande do Norte. Trabalhávamos, então, com bacias hidrográficas, né? Primeiro ali a bacia próxima a Natal, né, a bacia do Potengi. Então, nós íamos para as fazendas, reuníamos com todos os produtores daquela região, pegávamos as amostras, analisávamos os camarões e começava a trabalhar o sistema de produção de cada produtor naquela região. Depois esse trabalho foi avançando para a bacia do Ceará-Mirim, Mossoró, Açu, a região sul do Rio Grande do Norte, e aí o pessoal do Ceará também, né? A gente foi para a bacia da região leste, da região oeste do Ceará, e aí daqui a pouco a gente estava rodando com o apoio de alguns projetos, né, FINEP, SEBRAE, Ministério da Pesca. A gente já estava rodando o Ceará e o Rio Grande do Norte todo, fazendo esse trabalho mensal de avaliar a condição de saúde e as condições do sistema de produção junto com os produtores, né, de maneira presencial, da fronteira do Ceará com Piauí até a fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba. E aí, nesse momento, os desafios aumentaram, né, já em setembro de 2011, quando detectamos a mancha branca. Então, a mancha branca é a principal doença da carcinicultura mundial. É a doença que mais prejuízo causou aos produtores, né, de todo o mundo, né? Surgiu na Ásia e também no continente americano. Então, falando de criação de organismo aquático, é a doença que mais prejuízo causa. Aí no Brasil não foi diferente. As doenças têm uma coisa interessante no processo de conhecimento, educação e transferência de tecnologia, porque cria um desafio para que o produtor supere aquele momento e avance em seu sistema de produção. E muitas vezes, após esses primeiros momentos, eles começam a produzir com uma produtividade elevada e com a rentabilidade mais elevada comparado com o momento antes da doença. Isso a gente observou no mundo e observou aqui no Brasil para alguns grupos de produtores, né? Então, a gente já estava saindo de um trabalho iniciado aqui no Ceará e continuado lá na Federal do Rio Grande do Norte, somente com ferramentas conclusivas de diagnóstico que dão uma segurança maior no resultado, mas que, para o produtor, o tempo de resposta daquela ferramenta é muito elevado e pode significar um prejuízo muito grande. Então, nesse trabalho do PSF, a gente mostrava e, de certa forma, transferia tecnologia para ferramentas mais simples, ferramentas presuntivas, em que ele pudesse ter uma noção geral do estado de saúde do camarão e fazer uma atuação ou preventiva ou corretiva naquele momento, para garantir a rentabilidade do seu negócio com um mínimo de risco possível. Só que, com o avanço da mancha branca, em setembro de 2011, eu pedi ao UFRN para me emprestar novamente para a UFC, e aí eu fiquei fazendo trabalho nas duas universidades, tentando melhorar as condições de laboratório dessas duas universidades para que, no desafio que eu imaginava que já iria acontecer, né, com o crescimento da atividade, com o crescimento do risco da doença, a gente precisaria ter um suporte técnico-científico dentro da universidade maior para que estivesse mais próximo dos produtores. Então, aí nós fizemos esse trabalho, né, e aí fomos aumentando e melhorando
não só as ferramentas conclusivas, né, a capacidade técnica e científica dentro da universidade, mas a capacidade de transferir esse conhecimento junto com o setor produtivo. E aí eu precisei voltar para o UFRN e, em seguida, fui transferido para a UFESA, né? Para mim, a UFESA ela me ajudou muito na questão da área de atuação da carcinicultura e do trabalho que eu desenvolvo. Se a gente pegar um raio de 150 quilômetros da UFESA, a gente tem quase 50% da produção do Brasil está dentro dessa área de atuação da UFESA, né? Então, são o Vale do Leste do Ceará e do Norte do Rio Grande do Norte. Grande parte dos municípios produtores estão nessa região. Nesse momento de crescimento da doença e do crescimento da atividade, a gente viu também, por outro lado, no setor produtivo, o avanço da atividade no continente, no nosso semiárido. Então, muitas fazendas, muitos projetos foram construídos adentrando o continente, né, como diz o equatoriano, né? Então, a gente saiu da zona de mar e foi para dentro do continente. Em muitos municípios hoje do semiárido nordestino, tem camarão sustentando uma base da sua economia. Então, a carcinicultura hoje, com esses avanços e com os problemas de doença e os projetos saindo ali da zona do litoral, avançou muito nos municípios. Então, hoje, no nosso semiárido, né, nós temos uma quantidade enorme de municípios, não só no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, né, com a carcinicultura dentro do semiárido. E isso fez com que eu modificasse um pouco, mais uma vez, a estratégia de apoio acadêmico ao setor produtivo. Então, quando eu cheguei na UFESA, eu iniciei um trabalho de parceria com a Secretaria de Pesca do Ceará, e aí fui montar a base avançada do PSF próximo ao setor produtivo. Então, eu precisaria avançar mais na saída daquele conhecimento da universidade e estar ali próximo dos viveiros de produção. E aí começamos a fazer parcerias também com as prefeituras e prefeituras de alguns municípios que, geograficamente, eu tinha uma presença maior de fazendas de camarão, para ceder uma escolinha que tivesse abandonada e a gente construísse uma base avançada desses laboratórios, né? Então, nós fizemos a primeira na região do litoral leste do Ceará, na bacia do rio Pirangi, que divide os municípios de Beberibe e Fortim, né, já próximo a Aracati, e construímos a primeira base. Depois avançamos mais no sertão, para Jaguaruana, que era um município com muitos produtores, mais de 400 produtores de camarão, só nesse município de Jaguaruana, e depois subimos mais e fomos para o município de Nova Jaguaribara, que é o município que está presente o Castanhão, o açude Castanhão, que é a maior coleção de água de açude, né, no semiárido brasileiro. Essa região leste do Ceará tem mais de 20 municípios produzindo camarão. O camarão já está lá chegando no Cariri. Os municípios de Iguatu, Icó e já indo para o Cariri cearense, já tem camarão. Então, o sertão, o semiárido já está virando mar, já virou mar. Então, nessas zonas, a água de alguns projetos de irrigação já eram salinizados, não tinham produtividade, o pessoal começou a colocar camarão dentro, né? Projeto em Rússia, Jaguaruana, Morada Nova, Limoeiro. Então, todos esses polos de produção, o pessoal começou a botar camarão. Então, nós temos nessa região leste do Ceará mais de 1.000 micro e pequenos produtores de camarão. São produtores micro, né, até 5 hectares, e pequeno de 5 a 10 hectares, em que grande parte é mão de obra familiar, mas que sustentam grande parte da economia desses pequenos municípios, né? Somente nessa região leste, onde a gente faz uma atuação maior, são cerca de 20, 23, 25 municípios, né? E quando pega os outros estados, lá do oeste do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, tem também essa mesma característica. Mas só como geograficamente a minha atuação presencial, nesse momento que começamos, né, em 2015 para 2016, a energia presencial de estar ali, com o laboratório montado, fazendo o trabalho com o produtor, eu não tinha condição de atingir uma área geográfica maior. Mas somente para ter um exemplo lá do Pirangi,
e que nós orientamos a tese no professor do Instituto Federal lá de Aracati, nós conseguimos comprovar cientificamente que somente esse trabalho básico de apoio, de conhecimento para a melhoria da saúde do camarão, não só o diagnóstico presuntivo ou conclusivo, mas todo o trabalho com o produtor, tentando encontrar a melhor forma dele superar aquele obstáculo, foi suficiente, estatisticamente falando, né, na tese de doutorado, para que o grupo que recebia essa assistência, que estava no lado do município de Beberibe, ter um resultado muito maior, muito melhor do que quem estava do outro lado do rio, no Pirangi, né, que era no município de Fortim, quando estava chegando a Mancha Branca. Então, quando chegou a Mancha Branca, o pessoal que não tinha assistência não sabia nem o que estava acontecendo. De repente, o camarão aparecia morrendo, de repente sumia o camarão do viveiro dele. Isso em um mês, praticamente a quantidade grande de produtores com grande prejuízo por conta da chegada da Mancha Branca. Isso além de alterar o preço de produção, custo de produção, alterar a produtividade, né? Então, somente esse conhecimento simples da universidade ali presente naquele momento foi suficiente para gerar um retorno muito grande, né? E após o aparecimento da Mancha Branca também, continuamos esse trabalho, né, como eu estou falando, nos outros municípios. Então, para se ter uma ideia do que é um caso, né, relativamente simples, mas que toca no gargalo do setor produtivo, né, dentro da porteira da fazenda, que é o processo de adoecimento do camarão. Isso causa muito prejuízo para o camarão, as perdas de desempenho zootécnico logo, né, a mortalidade, taxa de conversão alimentar, tempo de cultivo, são impactados pela perda de saúde do animal e os resultados econômico-financeiros das fazendas, do empreendedor que está ali tentando vencer as suas batalhas, né, do ponto de vista burocrático, como o Gabriel e Itamar falaram, ficam sendo bem maiores, né? Então, a perda de saúde aí não é questão de carimbo e assinatura, não, né? Ele já tem um desafio grande com a burocracia para empreender, né? E depois com a perda de saúde é uma questão muito grave. Por isso que o setor está sempre avançando e aí é um ponto importante que a universidade deve estar presente, né? Está apoiando nesse gargalo do setor produtivo, porque ele não tem como produzir muito conhecimento nessa área, né? Então, nós temos desde a genética molecular, o diagnóstico molecular, até a ferramenta mais simples de avaliação da condição de saúde, de articular junto com o setor as melhores formas, os melhores sistemas de produção. Então, quando o Itamar fala de produtividade, de aumento de produção, são essas articulações que acontecem com a tecnologia chegando lá junto ao produtor, ao empreendedor, para ele vencer esses obstáculos dentro da porteira da fazenda. A gente sabe que fora da porteira, por exemplo, o preço é um desafio muito grande para o produtor, mas é meio complicado da gente trabalhar essa questão do preço, né? É uma questão do mercado, e o mercado é aberto, mas a questão da doença a gente tem como atuar garantindo a saúde, e essa atuação a gente sempre vem fazendo. O desafio maior agora, e é um desafio que eu comecei a assumir até antes desse momento digital que nós estamos falando, é poder apoiar uma quantidade maior de produtores, poder apoiar uma quantidade maior de agentes consultores, agentes que trabalham lá vendendo pós-larva, vendendo ração, probiótico, apoiar uma quantidade maior de alunos, seja da graduação ou da pós-graduação, apoiar uma quantidade maior de empreendedores que estão a fim de investir no camarão. Então, nós começamos a estudar esse mercado digital. E aí entramos no PSF Camarão Digital. Hoje, começando a pandemia, a gente já estava dentro desse mercado digital, aprendendo como trabalhar essas redes sociais, como atuar digitalmente. E hoje a gente faz uma atuação em todo o Brasil mais efetiva. Essa atuação que nós estamos falando nesse evento aqui, né? Então, hoje nós temos uma atuação muito grande nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, YouTube, com cursos digitais, com assessorias digitais, com um trabalho acadêmico digital, porque a gente pode estar presente em qualquer ponto do Brasil, e o Brasil é grande. Hoje nós temos muitos municípios com o camarão presente, temos muitos problemas de saúde do camarão, e geograficamente
eu já não tinha condição física de estar em todo tempo e a todo espaço, como foi no início do PSF, né? E ainda mais, eu já vou fazer até uma introdução para o trabalho do professor Milton, né? Nós estamos avançando com o uso das ferramentas de informática, dos sistemas de informação modernos, e fui convidado pelo professor Milton e o aluno dele, né, do mestrado, o Otton, para que o PSF Camarão fosse... O professor Milton vai explicar melhor essa forma, né, de informática, mas como se fosse apropriado o meu conhecimento para a inteligência artificial. Então, nós estamos construindo esse sistema, tentando ensinar o computador, tentando criar uma inteligência artificial para que todo esse conhecimento que nós iniciamos a construção lá em 98, pela primeira vez aqui no Brasil, toda essa linha do tempo, todo esse conhecimento possa ser ensinado também para os sistemas computacionais e que a gente possa contar com o apoio do computador, com o apoio numérico ali, estatístico dos sistemas computacionais modernos, né, até chegar na inteligência artificial, para que as decisões sejam mais seguras, para que as decisões sejam mais assertivas e o produtor continue e o empreendedor continue aumentando a sua rentabilidade e minimizando principalmente o risco do aparecimento da doença em cada fazenda de produção de camarão no Brasil. Então, esse é o nosso trabalho e essa é a linha de atuação que nós estamos falando, né? O professor Milton vai dar uma continuidade nessa parte aí da computação. Eu agradeço pela oportunidade e parabenizo o professor Luiz aí pelo processo de apoiar o desenvolvimento do nosso semiárido, de colocar o recurso pesqueiro e o camarão nessa linha de desenvolvimento. Hoje nós estamos presentes em muitos municípios do Brasil e aí podemos avançar mais porque é uma atividade com grande potencial de apoiar o desenvolvimento do semiárido, né? Os resultados já estão mostrando. Não é porque a gente está falando, não. São os resultados da geração de emprego e renda, como o Itamar mostrou. E o mundo também está mostrando que potencial nós podemos atingir. Muito obrigado e eu fico por aqui. Daniel, me permita, antes por favor, meu. Porque é o seguinte, o mundo, para mim, Milton, é uma grata surpresa escutar o raciocínio do professor Pedro Carlos. Deus separa e o diabo junta, né? Eu acho que foi o contrário, né? O diabo separou e Deus está juntando. Eu me sinto até emocionado, sabe, Pedro? Porque esse seu linguajar, para nós, é uma coisa comum. Para o Gabriel, para o Itamar, para outras pessoas. Mas grande parte desse mundo da universidade, ele é meio apático. Nós temos que reconhecer. E nós temos que mudar realmente essa realidade. É um por todo e todos por um. Antes do professor Milton falar, nós estamos montando, o Milton já sabe, com a EWMC,